Olá, turma! Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre as interrupções no CCSC. Em especial, nesse vídeo a gente vai tratar, nesse exemplo, a gente vai tratar sobre o uso das interrupções, da interrupção e da mudança de estado lógico no porte B. Na verdade, essa interrupção é gerada quando há uma mudança no estado lógico de um dos 4 bits mais significativos do porte B, ou seja, o porte B, o B7, B5, B6, B7, B6, B5 ou o B4. Caso haja uma mudança no estado lógico em qualquer um desses bits, é gerada uma interrupção associada a essa mudança de estado lógico do porte B. Bem, e como um exemplo concreto para esse uso dessa interrupção, a gente vai utilizar essa interrupção para fazer a leitura de um teclado numérico, que é esse teclado que está aqui no vídeo. Então a gente vai utilizar a interrupção para detectar se alguma dessas teclas foi pressionada, ok? Mas antes vamos entender como é que funciona esse teclado. Cada tecla, na verdade, corresponde a um botão que faz um curto-circuito entre uma coluna. Então essa linha aqui alimenta todos esses botões dessa coluna. Cada uma dessas linhas alimenta todos os botões da coluna. E na hora que eu pressiono essa tecla, é como se eu fizesse um curto-circuito entre essa coluna e essa linha, ou seja, a coluna 1 com a linha 1. Na hora que eu aperto a tecla 2, ela faz um curto-circuito entre a coluna 2 e a linha 1. Na hora que eu pressiono a tecla 3, ela faz um curto-circuito entre a coluna 3 e a linha 1. Ou seja, vou botar para rodar essa simulação aqui. Então, estou rodando a simulação. Basicamente, eu coloquei 3 bits aqui para alimentar as colunas e eu vou fazer a leitura de qual tecla foi, ou melhor, qual linha foi pressionada a partir desses LEDs aqui. Então, basicamente, para a gente operar com esses displays, com esse teclado, a gente vai alimentar as linhas e fazer leitura na coluna, ou a gente pode alimentar a gente pode fazer a alimentação das colunas e fazer leitura nas linhas, ou fazer a alimentação das linhas e executar a leitura nas colunas. Como a gente vai ligar esse teclado no porte B e eu quero detectar a mudança de estado lógico em qualquer um dos 4 bits mais significativos do porte B, a gente vai aproveitar isso e ligar cada uma dessas linhas em um desses bits do porte B. E nós vamos alimentar o teclado a partir das colunas, ok? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é alimento a primeira coluna e verifico se alguma tecla foi pressionada. Se nenhuma tecla houver sido pressionada, pelo menos nessa coluna, se nenhuma tecla dessa coluna que houver sido pressionada, todos os LEDs estarão apagados. Caso alguma tecla seja pressionada, por exemplo, se a tecla 1 for pressionada, ela acende o primeiro LED, ok? Aí depois eu desligo a primeira linha, a primeira coluna, alimento a segunda coluna e verifico se alguma tecla foi pressionada. Bem, se a tecla 1 for pressionada, nada acontece porque ela não está na segunda coluna. Ela só vai detectar eventos na segunda coluna. E caso uma tecla seja pressionada, o LED correspondente à primeira linha irá acender, que é o que a gente vai utilizar para fazer a leitura. Lembrando que a leitura simplesmente dessa saída aqui, desses 4 bits de saída, não me fornece informação suficiente para saber qual tecla foi pressionada. Eu preciso da leitura desses 4 bits e da informação de qual linha foi alimentada. Certo? Por isso a gente vai ter uma variável que vai definir qual linha eu estou alimentando e uma segunda variável que é o valor lido. Juntando as duas, eu tenho a noção de eu consigo descobrir qual tecla foi pressionada a partir da composição de linhas e colunas, ok? Então, seguindo aqui, alimento a terceira coluna e, caso essa tecla seja pressionada, ela acende. Lembrando que o mesmo resultado acontece, como eu só alimentei a coluna, para qualquer uma das linhas, certo? Eu alimentei somente a coluna. Então, se a gente fosse pensar em bits, eu poderia utilizar 3 bits para definir qual coluna e vai ser uma saída, e 4 bits para definir qual vai ser a linha, isso vai ser uma entrada. Então, vamos começar a desenvolver o código para fazer a leitura desse teclado. Para isso, eu montei um outro exemplo, já utilizando o microcontrolador, que eu vou abrir aqui agora.
Então esse é o modelo que eu montei para a gente desenvolver o código. Basicamente eu liguei as 4 linhas, cada uma das linhas em um bit do porte B, entre o B4 e o B7, que são os bits que detectam a interrupção, e liguei as 3 colunas também nos bits do porte B, nos bits B0, B1 e B2. Certo? Então a gente vai escrever 1 no bit B0, caso alguma tecla seja pressionada, eu leio o estado lógico do porte B aqui entre os bits B4 e B7. Depois escrevo B1 aqui, só que a gente vai fazer esse negócio de, essa sequência de alimentar essa linha, alimentar essa linha, tão rápido que caso uma tecla seja pressionada, essa leitura será mais rápida do que você apertar e tirar a mão da tecla, ok? Então vamos lá, vamos abrir o Simula IDE e começar a desenvolver esse código. Então voltamos aqui ao MPLAB, MPLAB não, o PICC, CCSC, com um projeto básico que é o que a gente já vinha fazendo, o include do controlador para o qual o código será compilado, algumas fuses que a gente precisa definir, ou melhor, que podem interferir no funcionamento do nosso código, que é basicamente dizer que a gente vai usar os pinos de onde seria conectado o cristal com pinos de I/O. A gente vai utilizar o pino de Master Clear Reset como entrada e saída, então a gente desativa o Master Clear Reset e a gente não vai utilizar o Watchdog Timer. Eu estou definindo que a gente vai utilizar um cristal de 4 MHz, então todas as rotinas de delay levarão em consideração que o cristal tem uma frequência clock de 4 MHz, e aqui é a rotina principal do código. Então a primeira coisa que a gente vai ver, vamos voltar lá no arquivo de configurações do PIC 16F628A, que está aqui do lado, esse arquivo aqui, e olhar especificamente no trecho que trata das interrupções, está aqui, das interrupções. Então ele admite interrupções como parâmetros, interrupção global, interrupção de periférico, que a gente já falou, e dentre elas tem aqui a int_rb, que é a que nós vamos trabalhar nesse exemplo. Então a gente vai... E os comandos que habilitam ou desabilitam as interrupções são enable interrupts, e dentro eu digo qual a interrupção que eu quero habilitar ou desabilitar. Então vamos lá, voltar lá no nosso código. Vou copiar isso aqui. Copy. E voltar no código. Então a primeira coisa que a gente vai fazer no código enable interrupts. Qual a interrupção eu quero habilitar? A int_rb. E lembrando que sempre a gente também precisa de habilitar a interrupção global, que é como se fosse uma chave geral de todas as interrupções. Então enable interrupts global, igual como nós fizemos para a interrupção de timer. Agora a gente vai entrar na rotina principal do nosso código, while sempre verdadeiro, um loop infinito que a gente vai criar. Então nesse loop a gente precisa alimentar um pino, né? Lembrando que as colunas estão ligadas nos pinos RB0, RB1 e RB2, RB0, 1 e 2. Então a gente vai ativar um pino e aguardar se uma interrupção ocorre. Alimentar o segundo pino, aguardar se uma interrupção ocorre. Alimentar o terceiro pino e aguardar se uma interrupção ocorre. O conceito é esse. Então, vamos lá. Então, primeira coisa então, output, escrever um no pino, output high. Qual pino? Começando do 0, pin B, 0. Lembrando que eu tenho que levar nível lógico alto, depois levar nível lógico baixo. Então, output low pin. Opa, faltou B ali em cima. B, 0. E, para que não se torne uma coisa instantânea, essa questão de ativar e desativar o pino, apesar que é um bom senso, coloca um pequeno delay. Delay ms em 1 milissegundo. Ele vai simplesmente dar um delay de 1 milissegundo com o pino ativo. Simplesmente para dar tempo que as coisas aconteçam. E a gente vai repetir isso aí para as 3 colunas. Então a gente vai escrever essa linha de código 3 vezes.
C. Então, primeiro a gente ativa o B0 e desativa, depois ativa o B1 e desativa, depois ativa o B2 e depois desativa. B2. Pronto. Isso deve ser suficiente para identificar, alimentar as 3 linhas e testar se algum botão for pressionado. Caso haja uma interrupção, a gente já habilitou a interrupção e já está alimentando os pinos. A gente vai deslocar o nosso código para uma rotina marcada pela marca de interrupção. A gente está utilizando a interrupção int rb, então vai ser int rb. Pronto. Então a rotina que vier logo após essa marcação será executada toda vez que houver uma interrupção de mudança de status no RB0. Eu vou chamar de interrupt void, vou chamar de teclado. Vou chamar de key de tecla, hit de pressionado. Então toda vez que uma tecla for pressionada, eu vou chamar essa rotina key hit. Para quem programa em C tem aquela KB hit. Eu não quis usar KB hit porque o CSS já admite o KB hit, para não dar conflito. Então key hit. E agora a gente vai tratar. O objetivo é descobrir qual foi a tecla pressionada. Nesse momento do código, a gente está construindo no código. Então, vou fazer um pedacinho só, a gente testa o código e depois constrói mais um pouquinho. Então, nesse momento, ainda não estou testando o código. A gente só vai botar para rodar uma tecla. Então, caso alguma tecla seja pressionada, eu vou acender escrever um número lá na porta. Lembrando que no nosso projeto, a gente tem um display ligado nos pinos da porta A. Então, eu vou escrever um valor qualquer nos pinos da porta A para indicar que houve interrupção, simplesmente para a gente verificar que houve uma interrupção. Então, voltando aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer para tratar uma interrupção, para fazer o tratamento das interrupções, é desabilitar todas as interrupções. Isso para garantir que não vai ocorrer uma interrupção enquanto você estiver fazendo o tratamento das interrupções. Então, a gente vai chegar aqui, disable, e de costume, interrupts. E de costume a gente costuma usar o global, que a gente desabilita todas as interrupções. Eu poderia desabilitar especificamente a RB, porque só tem uma interrupção no nosso código, mas se houvesse mais de uma interrupção, com o global eu desativo todas as interrupções. E no final eu vou dar um enable para ativar as interrupções novamente. Interrupts global. E aqui a gente vai escrever um valor qualquer no porte A. Então eu vou te escrever output A. Esse é um valor binário no porta A. Vou escrever 0 no porta A. Então, na hora que houver interrupção, ele escreve 0 no porte A, se houver interrupção. Vamos compilar o código. Espero que não tenha nenhum erro. O que houve? Pronto. Complete, no erros. Sucesso. Agora a gente vai voltar no CSS e rodar esse código. CSS não, SimuIDE. Então a gente já está de volta aqui no SimuIDE. Vamos carregar esse código. Carregar. Eu chamei de exemplo 5. Está aqui exemplo 5. E iniciar o código. Já gerou interrupção automaticamente. Então ele não esperou que minha tecla fosse pressionada. Vamos verificar o que foi que houve. O que foi que faltou. Na verdade não tem nada errado não. O problema é que na hora que eu ativo a porta BA como saída, que eu vou escrever alguma coisa nela, automaticamente ele já escreve 0 nos pinos da porta, então acaba aqui escrevendo 0 no display. Então vamos mandar o display escrever 1 ao invés de 0, porque a gente distingue desse valor. Então vou botar aqui escrever 1 no display, compilar, testar novamente o código.
Então voltamos aqui ao SimuIDE. E vamos ver o que. Recarregar o código. Recarregar. E rodar. Então, como esperado, na hora que eu configuro a porta, ou melhor, na hora que eu escrevi aquele output, alguma coisa na porta, eu estou definindo que aquela porta vai funcionar como saída. Então ele automaticamente escreve 0 nessa porta, por isso que já está pré-carregado com 0. Então na hora que a gente apertar qualquer tecla aqui, deve aparecer um valor 1 na porta. Travou, na verdade, a simulação. Deixa eu ligar novamente. Então esse SimuIDE aqui no meu computador, de vez em quando aparecem esses erros. Eu reabri aqui. Meu código está carregado. Vamos iniciar. Está 0. Apertei qualquer tecla. Aparece um ali. Eu não criei uma condição para testar qual foi a tecla pressionada. Simplesmente, desde que qualquer uma tecla seja pressionada, ele vai escrever 1. Agora a gente vai começar a trabalhar nas condições. A gente já tem um código que detecta quando uma tecla é pressionada. Agora é simplesmente testar para descobrir qual tecla foi pressionada. Então vamos voltar lá para o CCS e começar a desenvolver o código. Então estamos aqui de volta ao CCS. Eu sei que, voltando aqui ao SimuIDE, eu sei que a primeira linha está conectada no bit B4, a segunda linha está conectada no B5, a terceira no B6 e a quarta no B7, certo? Então a gente vai começar a testar, a gente vai fazer a leitura das linhas, a princípio, né? A gente vai fazer a leitura das linhas e montar esse valor lido das linhas em uma variável. Então vamos voltar lá numa MPLAB. E eu vou fazer isso aqui de uma maneira um pouco direta, certo? Eu vou criar uma variável, definir uma variável char, que é uma variável de byte, e vou chamar ela de porta, ou key, vamos chamar de key, não acho, a tecla. E vamos começar a construir essa variável. Então eu vou dizer que key é igual ao valor lido da porta B0, input pin B0, certo? Mas eu quero que ela também armazene valor do pino B4. Desculpa, B4 aqui. B0 não, B4. Input B4. Só que o bit B4, ele tem um peso de 2 elevado à quarta. Então eu posso dizer que o input pin B4, esse input pin B4 só retorna 1 ou 0. Eu quero montar todos os bits. Então eu sei que esse bit lido do pino B4, ele tem um peso de 2 elevado à quarta, que é 16. Então, pin B4 vezes 16. Então, se aquela linha estiver ativa, eu vou ter o valor 16. Se ela não estiver ativa, eu tenho o valor 0. Ou melhor, esse retorno aqui dá 0. 0 vezes 16 dá 0. E eu vou fazer o mesmo para os outros pinos. Mais input pin B5. Deixa eu botar mais espaço aqui. Pin B5, que por sua vez tem um peso 32. Eu posso fazer dessa maneira, ou eu posso fazer de outra maneira. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso dizer que key, e eu digo, já vou declarar ela como sendo 0 para evitar sujeira. Ela é igual a ela mais input pin B4 vezes 16. Ela é igual a ela mais o pino B32. E eu vou copiar aqui e seguir fazendo esse procedimento. Realizando esse procedimento. Ctrl C para cada um dos pinos. Então, pin B5, B6 e o B7. E é 32, 64 e 128. E agora a gente já pode começar a fazer uma brincadeira. Então, vou fazer aqui um switch. Vou fazer um switch com a variável linha ou com a variável key, certo? Abre chave, fecha chave,
Eu tirei esse output daqui e a gente vai fazer um output mais bacana. Ctrl X. Beleza. E case, caso. Lembrando que a gente está assumindo que duas teclas não serão pressionadas ao mesmo tempo nesse código. A gente vai assumir esse pressuposto. Se duas forem pressionadas ao mesmo tempo, a gente vai simplesmente ignorar. A gente não vai aceitar esse comando. Então, case 16, ou seja, se a variável key for igual a 16, eu vou escrever, vou fazer um output a 16 está na linha, vamos voltar aqui, 16 é o B4, o B4 está na linha 1, então vamos lá, então se for 16, eu vou escrever 1, indicando que foi uma tecla da linha 1 a ser pressionada, e a gente vai repetir isso aí para todas as linhas. A gente está construindo, isso não é o código final ainda. É só a maneira que eu gosto de programar, porque eu vou testando ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo o código, eu vou testando para ver se ele está funcionando a cada etapa e eu consigo depurar os erros desde o início do código. É diferente a gente começar a desenvolver um código longo e chegar no final tentar depurar esses erros, e aí tem uma série de outros erros. Então, pode ser 16, 32, se for 32 eu vou escrever 2, indicando que foi a linha 2. Se for lido 64, eu indico que foi a linha 3, e se for 128, a linha 4. E caso nenhuma dessas teclas, caso nenhum desses valores tenha sido lido, ou seja, por exemplo, se duas teclas forem pressionadas ao mesmo tempo, eu vou escrever que é um default output a 0. Então ele vai escrever 0. Compilar o código. Não aparece para vocês, mas aparece para mim. Compilado sem erros. Agora a gente vai para o Simu IDE para avaliar o funcionamento do código. Opa, deixa eu recarregar o código. Recarreguei o código. Inicio o funcionamento, como já havia previsto antes. Então, pressionando a tecla na linha 1. Opa. Ah, desculpa. Faltou um break no switch, senão ele está entrando em todas as condições. Vamos voltar lá para o Simu IDE. Ao final do output, eu tenho que ter um break a cada final de output. Então, eu tenho que ter aqui um break. 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 Pronto. Agora sim. Vamos voltar ao Simu IDE. Parar a simulação, recarregar o código. Carregou o código inicial. Então 0, como esperado. Não está retendo. Então, pessoal, é meio chato quando acontecem esses erros, mas é bom que a gente reflete um pouquinho. Eu fiz um exemplo agora um pouquinho diferente do que eu já havia feito antes. Na verdade, só tem uma linha de código a mais do que o que eu já havia posto antes. Isso é suficiente para desencadear esse problema. O que acontece é o seguinte: na hora que eu aperto a tecla 1, eu gero uma interrupção. Perfeito. Então, eu gero a interrupção, vou para a rotina de atender a interrupção, checo qual foi a tecla pressionada e trato a interrupção. O problema é que nesse meio tempo, isso eu faço uma vez. Nesse meio tempo, após atender essa interrupção, eu alimento a linha 2. Na hora que eu alimento a linha 2, eu mudo o estado lógico da linha 1. Então, eu ainda não soltei o botão da linha 1. Mas eu alimentei agora a linha 2.
Então eu passo a ler um valor diferente daquele que estava previsto e eu entro na condição lá do switch do default. Então tem duas formas de resolver esse problema. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que eu estou o tempo inteiro entrando naquela condição default do switch. Ou seja, está ocorrendo uma interrupção e essa interrupção está entrando numa condição que não foi contemplada em nenhum daqueles testes. Existem basicamente duas maneiras de tratar esse problema. Ou eu tiro aquele output 0 do default, ou eu preciso criar uma rotinazinha que aguarde que a tecla seja solta, igual como nós fizemos para outros códigos em assembly. Então, a tecla foi pressionada, eu vou tratar essa condição e eu preciso aguardar que essa tecla seja solta para que uma outra interrupção ocorra. São as duas maneiras. Eu vou fazer um pouco diferente do que eu já havia feito no código inicial que eu havia feito para preparar essa aula. Eu não coloquei nenhuma condição de tratamento descrita no default. Eu simplesmente default e ignorei ele. Agora não, eu vou aguardar que uma tecla seja pressionada para ver se a gente resolve esse problema de uma maneira mais elegante. Que o correto é esse. Uma tecla foi pressionada, aguarda que aquela condição acabe, que você solte a tecla para que alguma outra coisa ocorra, para que duas coisas não ocorram ao mesmo tempo. Então a gente vai voltar para o código e fazer uma rotina para aguardar que a tecla seja solta. Então voltar aqui para o CSS. Então eu vou fazer um while input pin B0, ou ele pode ser 1 ou 0. Opa, desculpa. Ou o input pin B5 ou input pin B6 ou input pin B7. Ou seja, se a leitura do pino B7, B4 ou a leitura do pino B5 ou a leitura do pino B6 ou a leitura do pino B7 for 1, eu vou ficar preso nesse loop, certo? Se todas as três forem zeros, ou seja, não há nenhuma tecla sendo pressionada, eu saio do loop e retorno para a execução do código. Enquanto essa condição de todas as leituras serem zero não for satisfeita, eu não vou voltar a reabilitar as interrupções. Então, vamos voltar lá para o código. Cadê? Aqui. Recarregar. E vamos ver o que acontece. Opa, o que houve? Recarregar. Iniciar a simulação. 1. Linha 2. Linha 3 e linha 4. Pronto, agora está funcionando perfeitamente o código. Agora a gente vai fazer a rotina de tratamento das colunas, porque a gente já sabe qual linha foi pressionada, a gente precisa saber agora qual coluna gerou aquele acionamento, porque da forma que está o código, apertar o botão 1, apertar o botão 2 ou apertar o botão 3 gera o mesmo sinal, que é o da linha 1 pressionada. Agora a gente precisa saber qual foi a coluna que foi alimentada no momento em que houve esse estouro de interrupção, certo? A gente vai voltar lá no CSS e fazer esse tratamento. Opa. Bom, estamos aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer de uma maneira bem simples. Eu vou criar uma variável que vai armazenar qual é a coluna que vai ser pressionada. Essa variável vai ser uma variável global para que ela possa ser visualizada tanto pela rotina main quanto pela rotina de tratamento das interrupções. Então, a gente vai declarar a variável global aqui em cima, fora de qualquer uma das funções. Então, eu vou chamar essa variável de char também, uma variável do tipo char. Eu vou chamar ela de call, de coluna. Então, nesse momento aqui, eu aciono a coluna 1, que eu vou escrever como a coluna 1 como sendo o peso... tudo bem. Vou chamar ela de coluna 1. Então, se eu escrevo high aqui, eu tenho coluna call. Nesse momento aqui, enquanto o pin B0 estiver em nível alto, a variável coluna será igual a 1. Enquanto no momento que o pino B1 estiver em nível alto, a variável coluna será igual a 2. E no momento que o pino B... Desculpa, faltou um vírgula aqui. No pino B2 estiver em nível alto, a variável coluna será igual a 3. Certo? Não vou escrever assim não. Vou escrever assim 1, 2 e 4. Que cada um vai representar um bit. Ok?
E agora aqui vai mudar um pouquinho o nosso código. Eu vou armazenar o valor da variável coluna na variável key. Então, vou chamar a variável key de call, que igual a key mais call. Certo. Eu vou tirar isso aqui, esse mais aqui, para evitar que a condição de duas teclas serem pressionadas ocorra. Isso não vai acontecer. Então, vou chamar variável key vai ser call mais a tecla, essa leitura da tecla pressionada. Desculpa, perdão. Se eu fizer isso, eu perco o valor anterior. Perdão. A forma que eu fiz aqui, eu perco o valor anterior. Então, vou acrescentar mais uma linha aqui. Que mais igual a call. Então, nesse momento aqui, eu passo o valor da variável call para a variável key. Nesse momento, a leitura do pino B6, B4, B5, B6 e B7. Beleza. Agora aqui no tratamento. Eu vou fazer só para algumas teclas, não vou fazer para todas. Aí vocês, se quiserem ficar como exercício, façam para as demais teclas. Então, quando a tecla 1 for pressionada, significa que eu tenho a coluna 1 sendo pressionada e a linha 1 sendo ativada. Então vai ser 16 mais 1, que foi o valor que eu armazenei na variável key. Então 16 mais 1 é 17. E aí eu vou escrever 2. Eu vou esquecer, vou mudar um pouquinho aqui, vou chamar isso aqui, vou tratar vou tratar o botão 2, a tecla 2 lá. A tecla 2 vai ser a mesma linha 16, que tem um peso 16, mas aqui a call vai ser a coluna 2, então vai ser 16 mais 2, que é 18. E a tecla 3 será o quê? Será o peso da 3, opa, perdão, tá certo, 16, a linha 16. A tecla 3 será 16, que é a linha correspondente, mais a coluna correspondente a 16. A coluna é eu chamei de call 4, valor 4 na call. Então vai ser aqui 20, certo? Vou tentar fazer mais um. A tecla 4 é a coluna 1 com a linha 2. A linha 2 tem o peso 32, então vai ser 32 e a coluna 1 tem o peso 1, mais 1 que é o valor do call. Então 32 mais 1 é 33. Deixa eu ver se tem mais algum, já feito mais algum aqui. E o default vou manter o 0 aqui. Então vou mandar compilar. Então todos os botões não tratados irão escrever 0 no display. Então vamos voltar lá no SimuIDE. Pronto, parar aqui, recarregar o código e mandar rodar. Então tem um 0 aqui. Opa, tem uma coisa. Botão 1 escreveu 2. Botão 2 escreveu 1. Botão 3 escreveu 3. Então devo ter trocado alguma coisa aqui. Então vamos voltar lá para o código. Então, na verdade, o problema é que eu defino o valor da variável call após o delay. Então a porta permanece um tempão em nível alto e depois eu desaciono a porta e vou. Então, na verdade, essa variável aqui tem que ser carregada antes do delay. Então colocar aqui antes do delay ainda não foi suficiente. A gente vai colocar antes de ativar o pino. O que pode acontecer de eu apertar a tecla exatamente nesse momento aqui. Só que nesse momento aqui, eu ainda estou com o estado lógico do call igual a 4. O call ainda é igual a 4. Então fica gera uma aleatoriedade no código. Então, vou dar um Ctrl X aqui. Lembrando que esses eventos de interrupção são eventos aleatórios, então ele não tem sincronismo com o código. A gente tem que garantir que as coisas vão acontecer no momento que tudo está pronto para que elas aconteçam. Call igual a 2 e último. Ctrl X. Vamos lá. Vamos voltar ao SimuIDE.
parar, recarregar o código. 0, 3 de novo, tô de brincadeira, 2 e 1, 3, 2, vamos agora tem... Não, tem alguma outra coisa, o B0, ele alimenta, óbvio que ia se acontecer. Na verdade, ó, se olhar aqui o bit B0, o pino B0, ele alimenta a coluna 3, o B1 alimenta a coluna 2 e o B2 alimenta a coluna 1, então tá invertido isso aqui, vamos trocar lá esse negócio. Então vamos voltar para o CCS, na verdade, output B0 não é da coluna 1, é da coluna 3, então aqui eu vou trocar aqui para 3, 2, desculpa aqui, 4, 2 e 1. Mais uma vez, compilar, voltar ao décima ideia e agora deve funcionar o código. Foi um equívoco. Então vamos lá. Rodando o código 1, pressionando a tecla 1, 1, pressionando a tecla 2, 2, pressionando a tecla 3, 3, pressionando a tecla 4, 4 e os demais não foram programados, então todos devem ter como valor final 0. Ok? E aí deixo com vocês como exercício programar as outras funções no teclado.